Olá, seja bem-vindo a todos que nos acompanham à nossa leitura do Alimento Diário. Nós estamos lendo essa série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos lendo o segundo volume, que tem por título A Cumplicidade na Obra do Senhor. E vamos desfrutar da quarta semana, que estamos vendo o autor Apóstolo Paulo, parte 2. E vamos desfrutar da sexta-feira, cujo tema é Suportar todas as coisas por causa do Evangelho. Nós temos visto que o apóstolo Paulo, ele, embora sofresse perseguições, ele não se deixava abater e defendia a verdade do Evangelho. Isso sem buscar nenhum tipo de benefício para si mesmo. Em 1 Coríntios, nós vemos que ele poderia reivindicar o direito de ser sustentado ali pelos irmãos, né? Daqueles que estavam ouvindo esse evangelho, mas ele não fazia isso para não criar nenhum tipo de obstáculo para o evangelho. Apesar de ter esse direito, ele não usava esse direito para não ser pesado ali para os irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele se torna um modelo para nós de serviço, de compromisso e responsabilidade para aquilo que Deus o comissionou. Assim também nós precisamos ser puros como o apóstolo Paulo e também não buscar nenhum tipo de proveito ou vantagem para nós. Então havia na época de Paulo muitos falsos mestres que usavam de ardis, né, manipulação para convencer o público das suas crenças e buscavam um grupo de patrocinadores para seus próprios projetos pessoais. Mas essa não era a conduta do apóstolo Paulo. Nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui a palavra adulterar, nesse versículo, significa apanhar em armadilha, corromper. A palavra que Paulo pregava era a própria verdade, a pura revelação da palavra de Deus. E sua exortação não procedia de engano, impureza, nem sequer se baseava em dolo. Antes, ele, como ministro aprovado, Deus o confiou ao Evangelho. O que ele falava não tinha o objetivo de agradar homens, mas ao Senhor que sonda os corações. Então, irmãos, hoje nós precisamos perceber que a maneira que nós pregamos o Evangelho não é criando tipos de armadilhas para as pessoas, obrigando as pessoas a suprir as nossas necessidades pelo fato de nós estamos servindo a Deus. Não, o que nós fazemos não é para nos render nem fama e nem glória. Paulo ele anunciava o Evangelho não como uma pregação vazia, mas ele fazia isso cheio de realidade, cheio de poder no Espírito Santo. E também ele não fazia acepção de pessoas, tratando de maneira diferenciada pela razão de suas posses. Um exemplo disso, em Tessalônica, havia um grupo de gregos que tinham boa reputação, posição social, indivíduos ricos da alta sociedade. Então seria muito fácil ali para o apóstolo, ou um tipo de obreiro fraudulento, aproveitar da igreja e obter vantagem. Mas Paulo ele não tratava ninguém distintamente, ele não usava de linguagem, de bajulação, ou de intuitos gananciosos para obter algum tipo de proveito. Então, irmãos, ele é um bom exemplo de serviço a Deus. Portanto, nós precisamos nos lembrar de que o Senhor não faz acepção de pessoas, pois para Ele todos são importantes. Louvado seja o Senhor. Na igreja, irmãos, não busquemos glórias de homens. Estamos aqui como o servo de Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo, de tomar o caminho da cruz. Na carta de 2 aos Coríntios, Paulo nos mostra que o trabalho de ministro de Deus requer longanimidade, paciência, bondade e amor. Nos versículos capítulo 6, 4 a 6, ele diz o seguinte: em tudo recomenda-nos a nós mesmos como ministro de Deus de dar muita paciência, aflições, das privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade e no Espírito Santo, no amor não fingido. Isso, irmãos, é um tipo de cuidado como de pai e mãe. Às vezes é um trabalho muito fastigante, né? Muito trabalhoso, exaustivo, mas necessário para cuidar daqueles que o Senhor nos confiou.
Então, se nós agimos assim, seremos considerados vasos úteis nas mãos de Deus. Eu queria fazer uma pequena oração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nos leva a ter pureza na obra de Deus, levando a cumprir aquilo que o Senhor nos determinou, sem buscar nenhum tipo de benefício para nós mesmos. Pai amado, nós queremos ser vasos úteis na mão de Deus. Abençoa todos aqueles que ouviram essa palavra nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.